A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um programa Assuntos do Reino. Aqui comigo e meu irmão JW, Jackson Wellington, né? Hoje com o tema: será que todos somos filhos de Deus? Hoje nós vamos ouvir essa reflexão por intermédio do nosso irmão Jackson, né? Que já está ali posicionado, né? Para transmitir essa palavra hoje enriquecedora. Então vamos começar primeiro com uma oração, né? Oramos então. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez para dizer que santo é o Teu nome, que toda a honra e toda a glória seja dada sempre a Ti, Pai. Pai, imploramos pelo Teu Espírito Santo que o Senhor possa nos ajudar através dele, Pai. Nos conduza, porque não somos dependentes de Ti, Pai. Isso só pode ser feito se o Senhor permitir, Pai. Reconhecemos a Tua soberania, Pai. Então, vai nos ajudando, porque precisamos exatamente do Teu poder, da Tua glória, para que todos saiam daqui edificados em nome de Jesus. Amém. Né? Aí ali está o meu irmão JW, né? Eu vou virar aqui a câmera para ele dar a saudação inicial, né? Pode falar, irmão Jackson. A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos que nos acompanham aí através do Facebook e através aqui da Rádio Canabrava FM 97.9 aqui da cidade de Miguel Comum. Hoje, através da direção do nosso Senhor Deus desse programa, dessa programação, do programa Assuntos do Reino, o Espírito Santo hoje esteja me conduzindo nessa mensagem, nesse tema, nessa conversa. Estejam todos aí abertos para fazer suas perguntas. E hoje iremos falar sobre todos nós somos filhos de Deus. Algumas pessoas dizem que sim, outras acham que não. E o que você pensa, meu irmão? Toda a humanidade são filhos de Deus? Você tem essa dúvida? Faça sua pergunta, se tem uma certeza. Primeiramente, quero agradecer a Deus de estar aqui hoje, desse lado de cá. Sempre estou aí do lado de lá, junto com o nosso amado irmão Cristiano, mas hoje, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, estou aqui. Amém? E vamos estar assim, iniciando. Como eu falei, o tema é todos somos filhos de Deus. Eu quero iniciar, irmão Cristiano, com a leitura da palavra de Deus, que se encontra ali em Romanos capítulo 3, versículo 23, que vai falar no seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Irmão Cristiano, eu percebo aqui algo bem importante. Porque todos pecaram e destituídos estão. A palavra aqui está no presente. É o verbo. O verbo está no presente. Não é estavam ou estarão. Não, estão. Então todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós. Aquele que nasce, já nasce destituído da glória de Deus. Já nasce separado de Deus. E quem será então verdadeiramente filho de Deus? Meus amados irmãos, se a gente for ver na Bíblia, a palavra do Senhor vai falar que Deus entregou o seu filho unigênito, ou seja, seu único filho, Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 3, e o versículo 16 vai falar o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que aqui a palavra de Deus está falando do Filho de Deus unigênito, ou seja, único Filho. E quem é esse? Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele que se entregou naquela cruz para receber sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa iniquidade, e assim ressuscitar o terceiro dia como santo purificado, segurando a chave da vitória que nos dá o direito de salvação nele. Amém. Vamos ver o que Hebreus vai nos falar. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai falar o seguinte: a qual sendo
resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas. Aqui está falando de Cristo, provando que ele é o Filho de Deus, provando que ele se entregou e através dele nossos pecados foram purificados. Mas, irmão Jackson, e por que nós cristãos, porque o cristão fala somos filhos de Deus? Há um motivo para isso. E a palavra de Deus, ela vai nos mostrar o porquê. Todo aquele que recebe a Cristo se torna filho de Deus. Lá em João, voltamos para João, no capítulo 1, João 1, versículo 12 e 13 vai falar o seguinte: mas a todos quantos o receberam, os que creem no seu nome, deles o poder de serem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Veja porque o cristão é conhecido como filho de Deus. Mas todos, a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deles o poder de serem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Ao que crê em seu nome. Mas veja que esse crer não está atrelado à questão de você acreditar somente. Eu acredito, irmão Jackson, que Cristo morreu naquela cruz. Eu acredito em Cristo. Eu sei. Ele é meu Senhor. Mas sua vida não condiz com a sua fala. Como assim minha vida, irmão Jackson? Mais na frente a gente vamos ver esse tipo de atitude. Porque nem todos que falam Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Isso é bíblico, a palavra de Deus fala isso. E a palavra de Deus também, irmão Cristiano, vai falar o seguinte, que Satanás, o diabo, ele crê tanto que estremece, mas não obedece. E sabemos que Satanás, o diabo, não é filho de Deus. E por que aqui está falando todo aquele que nele crê no seu nome? Vamos mais para frente e a gente vai descobrir. Lá em Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 14 até os 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Veja que o intuito para se tornar filho de Deus, além de receber Cristo como seu único e suficiente Salvador, deve ser a atitude, a demonstração de filho de Deus é que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Verdade. E o interessante, irmão Cristiano, que aqui vai falar o seguinte: o Espírito, ou seja, o Espírito de Deus, testifica com o nosso. Não é o nosso que testifica com o Espírito. Talvez você esteja falando, não, mas eu sinto que sou filho de Deus. Mas aí você quer testificar com o Espírito de Deus. Mas é o Espírito de Deus que testifica conosco. Como assim, irmão Jackson? Nós, que somos filhos de Deus, todo aquele que recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, sente, percebe, é notório, o Espírito Santo habitar em nós. Há uma mudança, há uma transformação. Você já viu que muitos que verdadeiramente recebem a Cristo, antes tinham uma vida e agora tem outra totalmente diferente? Não digo aqueles que acham que recebeu a Cristo, mas continuam com a mesma vida. Mas lá na frente a gente vamos entender quem são esses.
Mas aqui estamos falando dos filhos de Deus. Que outra hora, irmão Cristiano, andava em bebedice, prostituição. Só que ao receber a Cristo, não vive mais dessa forma. Essa é a confirmação, essa é a testificação do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo mudou, transformou, limpou através de Cristo Jesus, limpou nossos pecados. O sangue de Cristo foi derramado e com ele nós fomos purificados. E em 1 João, vamos dar uma olhada o que é que nos fala. Vamos andar muito aqui na Bíblia hoje. É a carta? 1 João, capítulo 3, 9, versículo 9 e 10. Olha o que fala. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Veja que não sou eu. Talvez vai ser duro um pouco daqui para frente, mas é a palavra. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, porque não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que eu vi desde o princípio, que amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão, e por causa o matou. Por causa as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Veja aqui, meus amados irmãos, temos aqui Caim e Abel, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, sendo eles Adão e Eva, irmãos do mesmo sangue. Mas os dois não eram filhos de Deus. Veja que a palavra aqui vai falar que Caim era filho de quem? Era de quem? Do maligno. E já Abel era filho de Deus. Por quê? Por que, irmão Jacques? Se eram do mesmo pai, da mesma mãe. E por que aí um é filho do diabo e um é filho de Deus? Por causa de suas obras, de suas atitudes. Caim era mau, já Abel era justo. E por conta da maldade e da inveja de Caim, ele matou o próprio irmão. Aí, as atitudes de quem é do diabo. Veja que eu não estou falando que o diabo criou. Ele não pode criar nada. Ele foi criado, assim como nós. Ele não tem poder de criar nada. Só de destruir. É o papel dele. Matar, roubar e destruir. Mas as atitudes das pessoas tornam ele filho do diabo. Assim como as atitudes daquele que serve a Cristo verdadeiramente, torna ele filho de Deus. Ou seja, adotado. Lembra que no início eu falei que Deus tinha somente um filho, um unigênito, Cristo. Só que através de Cristo, fomos enxertados, como a palavra fala, fomos enxertados na videira. Quem é a videira? Cristo Jesus. Através de Cristo, fomos adotados. Mas lá na frente vai falar que Cristo já não é unigênito, já é o primogênito. Ou seja, o primeiro de muitos. Amém? Não é isso mesmo, irmão Cristiano? Muito bem. Você fica aí ligado aí lá. No horário para mim não. Eu tô aqui, tô vendo as perguntas aqui também. Já saiu alguma pergunta aí? Não, a audiência tá boa. Tá aqui Lulu. A minha paz do Senhor, Luciano, varão de guerra aí. Irmã Nilda Leal, irmão Jefferson, Elias Vital. Amém, Ado Sugar Elias, a paz do Senhor. E o presbítero Jefferson aí, irmã Nilda. Abraço aí pro nosso irmão Fábio Leal, grande homem de Deus também. Aprendo muito com ele. Varão de guerra. É isso aí, meus amados. E continuando, vamos lá em João, voltar um pouco. João, capítulo 1, e o versículo 9 ao 13. Eu falei que a gente vai andar muito nessa Bíblia hoje. Vamos... João 1:13. João, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Olha o que diz a palavra.
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, dele o poder de ser filhos de Deus, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Como a gente já leu, mas aqui no 9, até o 11, vai falar o quê? Que Cristo ele veio. Cristo era a luz do mundo. E ele veio para o que era deles. Quem eram os seus? O povo de Israel. Mas o povo de Israel o rejeitou. Mas hoje em dia não é só o povo de Israel que está rejeitando a Cristo. Muitos da humanidade está rejeitando a Cristo. E ao rejeitar, está perdendo a chance de se tornar filhos de Deus. Se mantendo assim, filhos do diabo. Que é isso, irmão Jackson? Você está julgando, você está condenando, você... Não, é a palavra. E nós vamos chegar lá. E eu vou explicar biblicamente que sim, são filhos do diabo. Mas aquele que recebe verdadeiramente a Cristo, passa a ser filho de Deus. Como no início eu falei aqui, que todos nós fomos destituídos da glória de Deus, somos rejeitados por Deus, somos anulados como filhos. Mas em Cristo Jesus, tornamos co-herdeiro, tornamos assim adotados e passamos a ser filhos de Deus. Amém, meus amados irmãos? Vamos lá em João, mais à frente, João 3, capítulo 3, do 5 ao 8. Vamos ver o que fala a palavra de Deus? O quê? João, capítulo 3, versículos 5 e 8. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja o que Cristo fala, que na verdade é necessário nascer da água e do Espírito para se tornar filho de Deus. Mas o que será essa água, irmão Cristiano? Será o batismo? O que é que você acha, meu irmão? E você em casa, você acha que é o batismo? Vamos analisar um pouco aqui. Vou abrir aspas aqui. Irmão Cristiano, o ladrão na cruz, ele foi batizado? Não. Mas ele foi salvo. Foi. Ele entrou no reino de Deus. Certo? Foi quem inaugurou. No Velho Testamento ali, né? Mas vamos lá. Abraão, ele foi batizado? Não. Foi salvo? Foi. Moisés foi batizado? Não. Foi salvo? Foi. José? Não. E todos foram salvos, correto? Então, irmão Jackson, o que quer dizer essa água? Vamos analisar um pouco a palavra de Deus? Quem lembra aqui da mulher samaritana? Se eu não me engano, é Mateus, varão? Mateus 5, se eu não me engano. Mas eu vou contar aqui, os irmãos vão lembrar. O que acontece? A mulher samaritana, na nona hora, se eu não me engano, ela chega ali, no poço de Jacó, para tirar água. E Cristo chega ali e pede água. João 4. João 4, ó. Passei longe. João 4. E Cristo vai pedir água. Você pode ler aí, varão? O que é que vai falar aí? O que é que Cristo vai falar aí? Cristo vai pedir água para ela. João 4. Logo aqui. Está aqui, ó. Logo na frente aqui. Pronto. Jesus vai pedir água para ela. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber? A mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu, disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem o que te diz, dai-me de beber, tu pedirias a ele, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar,
e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se para nele uma fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. Então, o que é essa água viva? E é esse nascer da água, irmão, que você nascer em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a água viva. Exatamente. Cristo Jesus é a fonte da vida eterna. E quando o Cristo está falando, na verdade te digo que aquele que não nascer da água, não fala do batismo, se fala dele mesmo. Aquele que não nascer em Cristo novamente, e não nascer no Espírito, não entrará no reino do céu. Ou seja, é necessário. Cristo é a porta para a salvação. Cristo é a porta do reino do céu. É Cristo que salva. É necessário receber Ele para ser filho de Deus. É necessário receber Ele verdadeiramente para ser salvo. É o único intermédio entre Deus e o homem. É o único intermédio. Não tem outro intermédio. Não tem outra situação para ser salvo. É só Cristo. E o batismo? É necessário? É, porque é uma ordenância. É um símbolo de renascimento. O batismo nada mais é do que uma simbologia, um símbolo de renascimento. Você mostrar ao mundo e à igreja que você nasceu de novo, que Cristo te restaurou, me avivou, me purificou. Essa é a essência do batismo, o símbolo de renascimento em Cristo Jesus. Amém? Correto. Agora vamos ver aqui João, capítulo 3, no verso 7 e 8, olha o que vai falar. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que isso quer dizer isso? Todo aquele que é de Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus, ele só ouve a voz de Deus, mas ele não sabe para onde Deus vai mandar ele. O servo do Senhor que vive em Cristo, ele não sabe o que Cristo, para onde Cristo vai mandar, até o momento que Cristo fala, vai, faz isso, faz aquilo. Ele vive guiado pelo Espírito. O Espírito conduz ele, não é ele que conduz o Espírito. Hoje, muitas pessoas querem conduzir o Espírito Santo, né? Hoje, infelizmente, tem isso. Mas a verdade é que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo, assim como o vento. A gente não sabe para onde vai, mas o Espírito vai nos guiar. Vamos mais para frente em Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 2 e 3. Capítulo 2, versículo 2 e 3. Olha o que vai nos falar. Em que em outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Tá aí. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eras por natureza filho da ira, como os outros também. Veja o que aqui está falando. Que aquele que renasceu em Cristo, aquele que verdadeiramente recebeu a Cristo, outrora vivia conforme o desejo carnal, vivia conforme o curso desse mundo, concupiscência da carne, vivia conforme ao filho da desobediência, resumindo, ao filho do diabo. Quem foi o primeiro que desobedeceu? Satanás. Quem foi o primeiro que trouxe desordem, rebeldia? O diabo. Então, quando aqui fala também sobre
O curso dele, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito de agora que opera o filho da desobediência. Outrora, quando nós não estávamos em Cristo, a gente operava conforme os filhos da desobediência, ou seja, andavam conforme como o filho do diabo, fazendo a vontade da carne, o desejo do nosso pensamento. Sendo que o pensamento do ser humano, sem Cristo, ele é mau. A natureza humana é pendente ao mal. Então veja que aqui está falando sobre outrora, quando não se tinha recebido a Cristo, quando não se andava nos caminhos de Cristo, éramos filhos da perdição. Éramos filhos do diabo. O que é que você está falando, irmão Jackson? A Bíblia está falando. É notório isso. Não sou eu, é o que está escrito. Mas, para a gente não ficar tão preocupado, meus amados irmãos, vou ler o 4 aqui para você ver. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor para quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que isso quer dizer? Pela misericórdia de Cristo. Nós que andávamos no mundo, pecando, fazendo a vontade do diabo, mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele enviou o seu Filho, e em Cristo Jesus somos resgatados. E em Cristo Jesus somos vivificados. E em Cristo Jesus somos purificados. E em Cristo Jesus somos salvos. Verdade. Essa é a essência do Evangelho. Cristo Jesus. Veja em Mateus capítulo 13, versículo 38. Mateus 13. Primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 13, versículo 38. Olha o que nos fala. Aqui vai falar, dizendo a respeito da parábola do joio e do trigo, que vai estar lá em Mateus 22. Se você quiser, se você não conhece essa parábola, dá uma lida em Mateus 22. Você vê se é isso mesmo? Isso. Mateus 22. Mas, o entendimento dessa palavra. Agora é o 13, né? Capítulo 13, Mateus 13, versículo 38. Esse versículo 38 é o entendimento da palavra do joio e do trigo, que está lá em Mateus 13, versículo 22. Que fala o seguinte: o campo é o mundo. O campo é o mundo. O mundo é o campo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, os filhos de Deus. O que é a boa semente? O trigo. Exato. E o joio são os filhos do maligno. Veja que no mundo estão os dois. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. E muitas das vezes o filho do diabo está inserido na igreja. Não a igreja de Cristo, a verdadeira. A Imaculada. A Imaculada. Mas a igreja, o templo, está inserida o filho do diabo ali. É por isso que Cristo vai falar que a separação vai ser naquele grande dia, para não correr o risco de tirar o joio e vir o trigo junto, para ser queimado. Exato. Amém, meus amados? Então, aí deixa clara a separação do Filho de Deus e do Filho do Diabo. Mais uma vez aqui, Cristo falando que no mundo há o Filho de Deus e o Filho do Diabo. Vamos lá em João. O Evangelho de João, capítulo 8. É ao vivo é assim mesmo, né? João, capítulo 8, e o versículo 44. João? Capítulo 8, versículo 44 ao 47. Olha o que fala. Vós tendes, olha o que está falando. Vós tendes por pai o diabo. A palavra de Deus está falando. Vós tem por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Esse pai aqui é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, ou seja, no ensinamento da palavra de Deus, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não os as escutais, porque não sois de Deus. Todo aquele que pega essa palavra aqui e não a crê, todo aquele que pega essa palavra e fala que é mentira, todo aquele que pega essa palavra e desfaz dela, escarneia dela, não é filho de Deus, é filho do diabo. Está julgando não? Acabei de ler o versículo. Se não deu para entender, João, capítulo 8, versículo 44 ao 47. Vai falar que todo aquele que rejeita, todo aquele que escarneia, todo aquele que não crê, todo aquele que não acredita na palavra, ele é filho do diabo. Por quê? Porque o diabo, desde o princípio, quer complicar, quer desfazer, quer destruir, quer colocar, afundar e colocar por esquecimento a palavra de Deus, para que o homem não venha a entender os preceitos do Senhor. Desde o princípio ele é mentiroso, por isso que ele mente para muitos que isso aqui não é verdade, que isso aqui é mentira, que isso aqui é invenção, que isso aqui foi feito pelo homem. Então, meu irmão, se você um dia ou pensa que isso aqui não é verdade, que isso aqui é invenção humana, que isso aqui não passa de conto da carochinha, cuidado. Você está fazendo igual o diabo, igual seu pai. Você está sendo filho do diabo. Eu te convido nessa noite, então, receber a Cristo e passar a acreditar nessa palavra para se tornar filho de Deus. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo de Deus tem. Se tu abrir o teu coração para Cristo, muitas coisas Ele fará em tua vida. Restaurará a tua vida. Amém? Amém. E vamos mais continuando. Aqui nós já estamos falando dos filhos do diabo, né? Falamos dos filhos de Deus. E estamos aqui com os filhos do diabo. Vamos ver o que fala Atos 13. Atos capítulo 13, versículo 10. Logo depois de João aí. Que hora é essa aí, Varão? Tem tempo? Tá 20 para as 9 ainda. Ah, então tem tempo. Estou meio preocupado com o horário, porque esse relógio aqui. Daqui a pouco não. Qualquer coisa a gente faz a parte 2. Então vamos lá. Atos 13, capítulo 13, versículo 10. O que é que nos fala? O filho do diabo. Veja que até agora a Bíblia está falando filho do diabo. Então não sou eu não, viu, meus irmãos? Se você achava que todos eram filhos de Deus, está enganado. A partir dessa palavra, desse pequeno estudo aqui, passa a acreditar, existe filho de Deus e filho do diabo. Não são todos filhos de Deus. E quem está na condição de filho do diabo pode se tornar filho Filhos de Deus. Exatamente. Se crer no Assim unigênito. Assim como outrora eu era filho do diabo, esse que vos fala, Jackson Wellington, era filho do diabo, mas a partir do momento que recebi a Cristo, Ele me restaurou, Ele me limpou, me purificou, e eu, todos o tempo, luto, persisto em obedecer a sua palavra, caio, levanto, porque sou falho, mas persisto em ser filhos de Deus, porque Cristo... Está perseverando. Estou perseverando. Porque Cristo me fez, me tornou filho de Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Atos capítulo 3, versículo 10. O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aqui é Paulo fazendo uma pergunta. O que acontece? Aqui tem um homem que começou a ouvir Paulo e ficou maravilhado.
E só que nesse mesmo local, irmão Cristiano, tinha um, vamos dizer, feiticeiro, um adivinhador. Como tem hoje em dia aí, né? Que adivinha, joga cartas, faz aquilo tudo, para adivinhar o futuro, para fazer a namorada voltar, o marido voltar, aquela coisa toda. E exatamente esses aí. E quando Paulo começa a falar de Cristo, esse vai estar aqui, para me falar o nome dele, ele era um procônsul, Sérgio Paulo, o nome do cara. É uma pessoa importante. Quando ele vê Paulo pregar, ele fica maravilhado e vai até Paulo. Só que esse que fazia essas coisas tenta impedir dele ir até Paulo. Aí Paulo vai falar isso aqui. Elimas, né? Limas, isso. Aí Paulo vai falar isso para ele, quando ele quer impedir do Sérgio Paulo, procônsul, ir até Paulo ouvir a palavra de Deus, ele tenta impedir. Paulo fala: ó, filho do diabo, cheio de engano. Por quê? Ele vivia enganando as pessoas. E porque era o filho do diabo? Porque estava querendo impedir a palavra de Deus chegar àquele homem. Cheio de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Todo aquele que quer impedir, Cristiano, da palavra de Deus chegar a alguém, ele é um filho do diabo. Todo aquele que tem um servo do Senhor pregando na rua, e ele quer impedir, ele quer bater, ele quer jogar pedra, ele quer chamar outros para bater, são filhos do diabo. Quer distorcer. Quer distorcer. Não, Jesus não é isso aí não. Filho do diabo. Que é isso, irmão Jacques torna falar, não é eu não. Tudo que eu estou falando aqui está dentro da Bíblia. Tudo que eu estou falando é contexto bíblico. Tudo que eu estou falando é através disso aqui, ó, da verdade. Então, se um dia você quis parar ou quer parar da palavra de Deus ser proclamada, cuidado, você está fazendo um papel de filho do diabo. 1 João 3, esse aqui eu já até li. 1 João 3, 8, 12. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão, e por causa o matou, porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. É aí onde eu quero entrar, irmão Luciano, Cristiano. Que mesmo dentro do templo existe filho do diabo. Quantos dentro da igreja não vai com a cara do irmão, é de mal do irmão? Diz, quando eu chego aqui, meu irmão, perdi meu culto. Vi a cara dele, perdi o culto. Perdi a bênção. Perdeu mesmo. Já saiu de casa perdido. Já saiu de casa perdido. Não vou com a cara desse pastor, não vou com a cara... É filho do diabo. Que é isso, irmão Jacques? A Bíblia está clara. Não ama seu irmão, não é de Deus. E se não é de Deus, é de quem? Me diga, meu irmão, você que assiste. Se a pessoa não é de Deus, ele é de quem? Só tem duas opções. Não tem meio termo. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Ou é de Deus, ou é do diabo. E se a palavra de Deus fala, se não ama teu irmão, se não vai com a cara do teu irmão, se não tem comunhão com o teu irmão, não é de Deus, então é de quem? O diabo. Não tem outro caminho. Verdade. 1 João 1, 5, 7. Vamos ver. Capítulo 1, versículo 5, do 5 ao 7. Vamos ver o que nos fala. Do 5 ao 7. E essa mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É o que eu acabei de falar. Se eu não tenho comunhão com meu irmão,
eu não sou de Deus, eu não estou na luz, se eu não tenho comunhão com quem eu vejo, irmão Cristiano, se eu não tenho comunhão com quem eu vejo todos os dias que eu dou um oi, um bom dia, como vou ter comunhão com Cristo que eu não vejo? No trabalho. Como? Se eu não tenho comunhão com o vizinho, Verdade. como vou ter comunhão com Cristo? O vizinho mora do meu lado, eu vejo, mas não tenho comunhão. Como é que eu vou ter comunhão com Cristo? Eu vejo muito, já ouvi muito, e fico triste quando eu ouço isso. Pessoas falam, você é cristão igual meu vizinho? Fala que é com a Bíblia debaixo do braço, mas xinga a mulher, que eu vejo os gritos, bate, não dá um bom dia, passa pela gente, parece que é melhor que a gente. Não sei de quem é esse filho aí não, mas de Deus não é não. Isso, biblicamente falando, não é não. Só não sei de quem é, né? Então, meus amados irmãos, veja aí que a Bíblia nos trouxe vários versículos para falar dos filhos de Deus e filhos do diabo. E para ficar mais claro ainda, como a gente percebemos quem é filho de Deus e filho do diabo. Vamos lá em Gálatas 5? Cristiano gosta muito desse versículo, né, Cristiano? Quando eu vejo esse versículo, eu lembro do Cristiano. Gálatas 5. Gálatas 5. Rapaz, eu passei por ele aqui agora. O fruto, né? O fruto do Espírito e o fruto da carne. Gálatas 5, 22. Vamos lá? Então vamos dizer que aqui os frutos dos filhos de Deus. Quais serão os frutos? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Veja aí, meus irmãos, os frutos dos filhos de Deus. É uma pessoa com amor, é uma pessoa que tem paz, ele exala paz, tranquilidade, ele é benigno, longânimo, sua fé é grande em Cristo Jesus, nada abala sua fé. Como eu já falei, ele é manso, ele tem temperança e, melhor, ele não se vangloria. Ele não faz nada para se aparecer, para se vangloriar, para se amostrar. Pelo contrário, ele faz tudo para glorificar Cristo, para Cristo aparecer, para Cristo ser santificado em suas atitudes. Ele não é invejoso e muito menos ele faz situações ou coloca um contra o outro. Mas o que seria o fruto da carne? Nós vimos aqui o fruto do Espírito, que são os filhos de Deus. Gálatas 19. E 19 é Gálatas 5:19. 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria,
inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, brutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Verdade. Agora, talvez eu trouxe aqui, que já me perguntaram algumas vezes. Vamos lá. O que é fornicação? O que a Bíblia nos fala? Fornicação na Bíblia é todo tipo de prática sexual condenada por Deus. Deus criou o sexo para ser feito entre homem e uma mulher, dentro do casamento, como uma forma especial de união para produzir filhos. Todo ato sexual que desvia dessa forma é fornicação. Fornicação é uma tradução da palavra grega porneia, que é traduzida também por imoralidade sexual ou prostituição. No Novo Testamento significa qualquer prática sexual errada. Fornicação inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualidade, bestialidade. O que é isso? Sexo com animais. Incesto e qualquer outra perversão sexual. Vamos ver lá em 1 Coríntios. Pedofilia também. Pedofilia. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 20, o que não vai nos falar. 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é... Cara, aqui tá bem ruim. É 1 Coríntios 18? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Correto. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glória a Deus. Todo aquele que macula o corpo, tem gente que não leva isso a sério, irmão Cristiano. Esse texto, que nós somos templo do Espírito Santo, e usa o corpo de qualquer maneira como se fosse dele. Mas aquele que está em Cristo, o corpo não é nosso. Como a palavra fala, o corpo é de Cristo. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Eu não sou de mim mesmo, eu sou de Cristo. Irmão Cristiano, você não é de você mesmo, meu amado, você é de Cristo. Glória a Deus. Então que viemos purificar cada dia mais esse corpo, porque ele pertence a Deus. Vamos deixar tais práticas, tais ações que maculam esse corpo. A fornicação tem consequências para quem pratica. Além de causar problemas na vida espiritual, pode afetar o corpo e os sentimentos. Há doenças perigosas. Deixa eu pegar agora. Amém. Obrigado. Há doenças perigosas que se espalham através do sexo descuidado. E muitas práticas sexuais erradas podem viciar, estragando as relações saudáveis. Há consequências emocionais também, pode ser devastadora. Alguns atos de fornicação podem parecer inofensivos, mas depois têm resultados ruins. Vamos ver em Romanos 1, capítulo 1, versículo 27, que vai nos falar. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, ou seja, homem com homem, cometendo turpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Mas um ato de fornicação, a qual
Deus não se agrada, a qual é pecado. Por mais que muitos achem que não, porque Deus é amor e Ele é amor, mas Ele é justiça e Ele vela pela sua palavra, pelos seus preceitos, pelos seus ensinamentos. Ele não aceita que seja distorcido a sua palavra. Ele não aceita que sua palavra seja levada erroneamente, distorcidamente, de maneira errônea, errada, ao contrário do que Ele falou, do que Ele ensinou. Continuando. Fornicação e idolatria. Isso aqui eu estou falando de tudo o que o filho do diabo pratica. Eu estou pegando um texto de fornicação, porque teve uma pessoa que me perguntou o que seria isso. Se você estiver assistindo aí, meu amado, já está aqui o significado de fornicação. Na Bíblia, a fornicação é usada algumas vezes como metáfora para idolatria. Quem adora outros deuses é como quem fornica, fica impuro. Idolatria é quebrar o compromisso de fidelidade que temos com Deus, nos dedicando apenas a Ele. Deus não partilha nossa adoração com deuses falsos, tal como um marido não partilha sua esposa com outros homens. Mas Deus está sempre pronto a nos perdoar se queremos voltar a ter um relacionamento puro com Ele. Vamos ver em Oséias 4,12? Até deixei aqui já escrito. Eles pedem conselho a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau. Eu vou ler aqui na Bíblia para os amados perceber que isso é bíblico. Não é algo de mim mesmo. Oséias capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sujeição. Em outra vai estar, né? Eles pedem conselho a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se e eles são infiéis ao seu Deus. Então, quando adoramos, nos prostramos a outros ídolos, a outros deuses, estamos fornicando, estamos nos prostituindo, estamos pecando contra Deus. Agora vamos entender a questão da palavra porfiar. A palavra porfiar, que está lá em um dos Porfias. Porfias. Né, que está lá no 20. No 20. Gálatas 5. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Vamos lá. A palavra porfias, ou porfia, não aparece em traduções mais modernas da Bíblia, porque é uma palavra que ninguém usa hoje em dia. Mas a Bíblia diz que devemos evitar brigas e controvérsias. Não é bom estragar uma amizade por causa de uma diferença de opinião. Vamos lá em 2 Timóteo. Que hora é essa aí, varão? 9 horas em ponto. Eu vou ler aqui para não perder muito tempo. 2 Timóteo 2, capítulo 2, o versículo 23 e 24. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Onde há pessoas, há opiniões. Antes vamos entender essa questão de 2 Timóteo. Isso eu parei aqui porque eu já fui muito assim, irmão. E Deus tem me tratado. Daquele desejo de querer mostrar a palavra de Deus, eu debatia, mas num ponto que eu ficava insistindo de uma maneira que às vezes o outro não se agradava ou se sentia, vamos dizer assim, ofendido. E eu estava errado. Deus tem me ensinado, às vezes,
Hoje eu paro assim, eu falei, tá, você tá certo. Às vezes a pessoa até fala que eu tô sendo orgulhoso. Aí, ó, não aceita a verdade, eu tô sendo orgulhoso e não quer mais falar. Mas não é não. Porque não adianta continuar debatendo. Então é melhor a gente parar, ser sábio. Aí continuando, onde há pessoas, há opiniões e gostos diferentes. Quando todos respeitam uns aos outros, é até agradável ter discussões amigáveis sobre nossas opiniões. Refletir sobre os outros pontos de vista nos ajuda a formar opiniões mais informadas. A porfia só acontece quando as pessoas se esquecem do amor e respeito, ou seja, as brigas só acontecem quando as pessoas esquecem disso. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, em relação a essa questão de porfiar, de brigas, discussões. Mas põe à prova todas as coisas e fique com o que é bom. Ou seja, está ali no debate, conversando, se é algo que não presta, não precisa brigar. Só deixa sair pelo outro lado do ouvido e retém o que é bom. Quando temos uma opinião muito forte sobre algum assunto, precisamos ter muito cuidado para não cair na porfia ou na briga. Podemos ser insistentes, mas não podemos cair no desrespeito. Você pode até insistir, mas não pode desrespeitar o próximo. É muito importante ter cuidado com as palavras, para não provocar uma briga. Olha o que fala aí, Provérbios, capítulo 11, versículo 12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Forte aí. Olha como é interessante. Olha como o Filho de Deus deve agir, né? O cristão, o servo de Cristo. Provérbios 11, quanto? Provérbios, capítulo 11, versículo 12. Devemos refrear nossa língua. Você está vendo que o debate, a discussão está indo por outro caminho? Ó, cala. Tá certo, meu irmão. Tudo bem. Ah, tá sendo orgulhoso. Deixa ele achar que você é orgulhoso, mas ó, freia a sua língua. Haja conforme o provérbio está falando. Controlar o que dizemos nem sempre é fácil. Se caímos no pecado da porfia ou da briga, da discussão, devemos pedir perdão a Deus e à pessoa com quem brigamos. Deus sempre perdoa quem se arrepende. A porfia gera divisão, mas a igreja de Deus deve ser unida, evitando porfias, evitando brigas. Vamos ver o que Tiago, capítulo 3, versículo 2, vai nos falar. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Olha que interessante, né? Tiago 3, quanto? Tiago 3, versículo 2. Ou seja, aquele que controla a sua boca, ele também controla seu corpo. Eu já vi gente falar assim, quando eu me batizei, meu braço ficou lá de fora. Você acha que foi batizado mesmo? Ah, eu sou crente, irmão, mas quando eu batizei, meu braço ficou lá de fora. Então não controla o corpo. Então tá longe aí. Tá precisando de novo. Tá precisando descer as águas de novo, né, mano? Tá precisando rever o conceito de que recebeu a Cristo. Mas vamos lá. Por outro lado, às vezes, a teimosia é útil. Devemos nos esforçar para fazer a vontade de Deus, sem desistir nem comprometer nossa fé. Precisamos porfiar ou brigar com a tentação, rejeitando o pecado e seguindo a Jesus. Bom princípio. Não é não? Bom princípio. Devemos brigar com a tentação, com aquilo que nos tenta. Rejeitando o pecado e seguindo a Jesus. Ele quer tirar o foco, né? Olha o que vai falar Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, meus amados? Então, esse foi o tema de hoje. Todos são filhos de Deus? Vimos aqui que verdadeiramente que não. Muitos acham ser filhos de Deus, mas são filhos do diabo.
Nem todos são filhos de Deus. Podemos dizer que todos somos criaturas de Deus. Assim como o animal é, assim como todas as coisas que Deus fez. Porque fomos criados por Ele. Mas filhos, para se tornar filhos de Deus, é necessário receber Cristo Jesus. É necessário anular nós mesmos, rejeitar nossas vontades, nossos desejos, receber a Cristo, permitir que Ele transforme a nossa vida, que Ele nos purifique, e passamos aí viver em Cristo Jesus, através da sua palavra, obedecendo a sua palavra. Assim nos tornamos filhos de Deus. Se você não está inserido nesse conceito, me perdoe dizer, me perdoe não, me desculpe dizer, porque se é uma verdade eu não preciso pedir perdão. Você é filho do diabo. Se não está inserido nisso, se você não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você não obedece os preceitos de Deus, se você faz a sua vontade, vive conforme como você quer, você é filho do diabo. Que é isso, irmão Jackson? Acabamos de ler aqui vários versículos, não um, nem dois, nem três. Vários versículos que comprovam o que eu estou falando. Para ser filho de Deus é necessário receber a Cristo Jesus. Para ser filho de Deus é necessário viver conforme a palavra, sem fugir dela. O filho de Deus não rejeita a verdade, não rejeita a palavra. O filho de Deus não vai contra aquele que leva a palavra. O filho de Deus não quer impedir da palavra alcançar a muitos ouvidos. Amém, meus amados irmãos? Desde já quero muito agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por Ele me permitir de estar aqui presente hoje aqui. Lembrando que amanhã, você que não conseguiu pegar desde o início aí, ou se alguém não conseguiu acompanhar, amanhã, lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino, coloque lá, por meio lá de meio-dia, já estarei colocando essa programação de hoje. Aproveitando, se puder, curta lá, se inscreva, ajude o canal Assuntos do Reino a proclamar o Evangelho. E que assim, quando a gente chegar em certa quantidade de inscritos, a gente vai começar a gravar esse programa diretamente pelo YouTube, ao vivo. Por enquanto a gente não podemos, por conta da quantidade de inscritos, que ainda é pouco. Por isso eu peço ajuda aí aos irmãos a nos ajudar a proclamar o Evangelho de Cristo lá no YouTube. Amém? Desde já agradeço. Passo para o irmão Luciano. Amém, amém. Muito bom essa palavra, né? Bem instruído, né? Bem explicado, com a Bíblia aberta, e é assim que tem que ser. Eu queria dar um agradecimento para as pessoas que participaram, né? Só que ainda tem programa, ainda tem 1 hora de programa ainda. Não se preocupe não. Continuar. O irmão Luciano Oliveira, né? Também. Nilda Leal. Seu Elias. Dulcineia. A Dulce, é a prima de minha neguinha de Lagnei, lá de São Paulo. Tá participando. Glória a Deus. Alexandre Rosa, Jardim Ferreira. Tia Jardim. Inclusive, Alexandre pediu um louvor, a gente vai tocar agora, né? Um louvor de Jéssica Rufino, eu já separei aqui. Né? Se você tiver alguma dúvida, a gente está aqui, pode deixar suas perguntas, suas dúvidas, se quiser participar, se quiser acrescentar, se quiser, Sim, fiquem à vontade. Ou pelo WhatsApp aqui, né, da rádio, né, 9948-0377, ou pelo WhatsApp de Jackson, ou pelo Facebook também. Vai fechar o Facebook ou vai deixar aí rolando? Não, podemos deixar um pouco rolando, daqui a pouco a gente fecha. A gente vai deixar aí para ver se as pessoas vão participar. Né, e vou deixar aqui agora o louvor, né, de Jéssica Rufino, que o nosso irmão pediu. Ele não colocou o nome do louvor, então eu vou colocar Eu Só Quero Adorar. Amém? E já nós voltamos.
sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu vou aqui, tu comenta alguma coisa aqui. Devia ser. Brincadeira, sim. Ele me abraçou. Só daquele ali tão grande. Toma versículo na casa. Eu sou falho, ele é fiel. Foi bom. O que eu deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, Está nervoso? pois estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas se uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Amém, amém, amém. Voltamos aqui com o Facebook, pela rádio também, né? A gente vai finalizar pelo YouTube, pelo Facebook, né? Mas vamos continuar aqui na rádio. Quem quiser acompanhar também, quem quiser deixar alguma pergunta, tem o WhatsApp da rádio, então 99480377, e também o Zap de Jackson, né? Também pode. Fala no zap, né? Eu não sei o teu Zap de cor. 9 Pode falar aí. 9917-0246. Pois é isso aí. E aí vocês podem deixar sua pergunta, não tem problema. Aqui pela rádio a gente vai continuar aqui, passando louvor, comentando um pouco mais também sobre o que aconteceu, né? Sobre a explicação, que se somos filhos de Deus, a resposta já está dada. Então, O som ainda está saindo lá. Eu digo aí? não, tá tudo correto aqui. E tá tudo certo, irmãos. Então, eu vou pedir para o irmão Jackson, o Elton. Está saindo sobre o YouTube. Lá?
Ah, entendi. Vou pedir para o irmão Jackson Wellington, né, fazer a oração final, fazer as suas conclusões, se quiser, e orar, e a gente vai finalizar aqui só pelo Facebook, mas vamos continuar pela rádio, amém? Amém, glória a Deus. Só agradecer novamente a Deus, né? Por essa rica oportunidade, essa capacitação aí que Ele me permitiu hoje estar aqui. Lembrando que amanhã está lá no YouTube lá, você vai acessar o canal Assuntos do Reino. E sexta-feira estaremos novamente aqui com o nosso irmão João Riquião, ele que estará falando sobre inferno. E aí, será que o inferno existe? Você acredita no inferno? Então, sexta-feira que vem. Bom, já que filho do diabo tem, então Né? já tem tipo um spoilerzinho aqui. Então vamos estar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, bendito, exaltado, glorificado Jesus Cristo. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por mais um programa, por mais uma vez a tua presença ser notória, por mais uma vez o teu Espírito Santo conduzir esse programa. Pai amado, que teu nome seja glorificado sempre nesse local, que teu nome seja glorificado sempre na vida de quem aqui vier, sobre nossas vidas. Pai amado, conduza esse programa sempre, Senhor. Que ele primeiro te pertence, Pai. Foi o Senhor que colocou ele no meu coração. Ele é teu. Então, tudo tem que ser conduzido pelo teu Espírito Santo, pelas tuas mãos, para o teu nome ser glorificado e exaltado. Abençoa cada ouvinte, abençoa cada um que nos acompanhou aí pelo Facebook e aqueles que vai nos acompanhar pelo YouTube. Pai amado, que o Senhor venha abençoar, conduzir, orientar, fortalecer cada um deles. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos encerrar aqui pelo Facebook. Que eu quero falar só YouTube, mas é Facebook. Logo estará pelo E aí, YouTube. com fé em Deus. E a gente vai deixar mais um louvorzinho aqui, né? De Luísa Rosa, Jesus é o caminho, né? Foi falado sobre isso, né? Na explicação. Se somos filhos de Deus. Para aqueles que são filhos de Deus, né? Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, creu nele e ressuscitará com ele naquele grande dia, né? Aqueles que ainda não fizeram isso, enquanto tiver vida, enquanto estiver respirando, há tempo ainda para vocês também, né? Eu vou, desde já agradeço a todos que participaram, vou concluir aqui pelo Facebook e vou deixar aqui Heloísa Rosa, né? Jesus é o caminho, amém? E obrigado a todos.